94º dia do nosso propósito, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 11 a respeito de Ananias e Safiras. O que aconteceu? No capítulo 4 a gente viu que um homem chamado José, conhecido também por Barnabé, vendeu uma propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos discípulos, como era comum várias pessoas fazerem. Ananias e Safira, vendo isso, bolaram um plano no seu coração. Eles queriam o mesmo reconhecimento, mas não queriam fazer exatamente igual as outras pessoas estavam fazendo. Eles venderam uma propriedade por um valor determinado, mas chegaram aos pés dos apóstolos e depositaram um valor menor, mas porém eles falaram que era esse o valor total que eles haviam vendido a propriedade. Então Pedro vira-se para Ananias, ele só estava sozinho nesse momento, Safira não estava com ele nessa hora, e pergunta para ele: foi por esse valor mesmo que vocês venderam? Ele falou: sim, foi por esse valor total que a gente vendeu. Aí Pedro pergunta para ele: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você tentou mentir não para os homens, mas para Deus. E imediatamente ele perdeu a vida, ele caiu morto ali mesmo, e os homens que estavam lá foram e sepultaram Ananias. Passado 3 horas, Safira, sua mulher, chega e Pedro pergunta para ela: foi por tal valor que vocês venderam a propriedade? E ela confirmou: foi sim. E Pedro falou: por que vocês combinaram de fazer isso, de tentar mentir para o próprio Deus? Estão aí à porta os que levaram o corpo do seu marido e levarão o seu também. E imediatamente ela também perde a vida e é sepultada junto com o seu marido, porque tentaram mentir para Deus. Do versículo 12 até o versículo de número 16, os apóstolos, então, houve um grande temor em todo o povo por causa disso que aconteceu com Ananias e Safira, mas através da vida dos apóstolos, Deus ainda realizava muitos sinais, muitos milagres e muitas maravilhas. E é relatado aqui, nesses versículos, que as multidões colocavam os doentes na rua para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse neles e eles eram curados. Olha que tremendo a obra que Deus fazia através da vida dos apóstolos. E do versículo 17 até o versículo 42, que encerra então o nosso capítulo de número 5, uma perseguição ocorre então contra os apóstolos. Os chefes dos sacerdotes, os saduceus, vão com os guardas e prendem os apóstolos numa prisão pública. Porém, à noite aparece um anjo, liberta eles e fala para eles: continuem anunciando a palavra de Deus. No dia seguinte, eles vão logo de manhã, conforme o anjo falou, e vão para o pátio para anunciar a palavra de Deus. Estão anunciando então a multidão. O sinédrio se reúne e fala: vai lá, fala para os guardas, vão buscar os apóstolos lá na prisão para nós interrogar eles. E quando eles chegam, eles abrem a porta e eles não estão mais lá. Toda a guarda estava montada para o lado de fora, mas eles não estavam lá mais dentro. Eles voltam então para o sinédrio e falam: gente, não está entendendo o que aconteceu. Os homens estavam presos lá, agora a gente abriu a porta, não tem ninguém mais lá, porém os guardas todos estão lá. De repente chega alguém e fala para eles: olha, esses homens que vocês estão procurando, eles estão lá no pátio, pregando para a multidão. Então os guardas vão, trazem ele até o sinédrio, até diante dos sacerdotes. E o sacerdote não fala para eles: já não falamos para vocês que não é para vocês falar o nome de Jesus? Eles estavam fazendo tudo isso por inveja. Que já era para vocês não falar mais a respeito de Jesus e tentar colocar nas nossas costas a culpa pelo sangue desse homem? Então eles falam assim: mas foi vocês mesmos que o crucificaram ele, porém Deus o ressuscitou e o exaltou, e nós não podemos deixar de falar daquilo que vemos, que nós somos testemunha. Convém agradar a Deus e não aos homens. Então eles queriam matar ele, mas não podiam, por causa da multidão e porque eles temiam a multidão. Mas nesse momento também Gamaliel, ele toma a palavra, fala para os apóstolos saírem um pouco e fala com aqueles fariseus, com os sacerdotes, e fala para eles: olha, surgiram os outros dois aí há um tempos atrás, e quando eles morreram, logo se dispersou a multidão que seguia eles. Agora, nesse caso desse Jesus aí, vamos deixar também que o tempo se resolva. Se for algo dos homens, logo vai acabar, mas se for de Deus, não vai ter o que vocês fazer, pois vocês vão ser encontrados lutando contra Deus. Então eles aceitaram essa palavra, mandaram chamar os apóstolos novamente, açoitaram eles e falaram para eles novamente: não fala mais a respeito de Jesus. Porém eles saíram de lá alegres. Sabe por quê? Porque eles falaram, a palavra diz que eles ficaram alegres porque foram achados dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. Eles acharam que foi uma alegria para eles, uma honra
poder sofrer, assim como Jesus sofreu por causa do Evangelho. E eles continuaram indo de casas em casas, nas sinagogas, em todos os lugares, anunciando o nome do Senhor. Esse foi o resumo do capítulo de número 5. Que Deus continue abençoando a sua vida, colocando cada vez mais amor e interesse no seu coração por esta palavra, em nome de Jesus.